A saída do seu problema é Jesus, do seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida financeira e para tudo aquilo que você tem vivido. Saia deste lugar e viva o milagre que você tem que viver com Jesus, para que você passe para outras que hoje estão aí, vivendo esta mesma situação. Deus não desperdiça nada. A sua dor, isso aí que você está vivendo, essa dor que você conhece, não é à toa. É seu chamado, é seu propósito. Passa adiante. A única resposta que é Jesus. Então vamos lá. Sua dor é o seu chamado. Se um dia você teve dúvida do que Deus tem para você, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, se um dia você teve dúvida do que você deveria fazer, não precisa pregar a palavra exatamente em cima de um púlpito, pode pregar a palavra agindo também. A gente prega a palavra com atitudes, com ações. A gente dá bom testemunho e a gente conta dos grandes feitos do Senhor, além dos testemunhos que eles pegam nossos. Nós damos bom testemunho e pregamos a palavra e mostramos o que o Senhor fez na nossa vida, dando bons exemplos, tendo boas atitudes e fazendo da dor um propósito, um chamado. Porque todo mundo tem os seus crescimentos, os seus desafios, né? As questões que precisa vencer internamente. Há coisas que eu tenho que você não tem, há coisas que você tem que eu não tenho. E assim, a gente precisa aprender sempre com o Senhor. Ele não desperdiça nada. Essa dor não é um desperdício. Não é só para doer. Nós vivemos situações que não são só para serem dolorosas, traumáticas, ruins, mas para crescimento, para desenvolvimento. E ninguém vai entender uma dor melhor do que alguém que já viveu ela. E é muito bom, porque uma vez eu conversei com a bispa, e ela me deu essa direção que foi uma clareza para mim, assim, que às vezes quando perguntavam qual que é o seu propósito, qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado, meu chamado é pregar, tá bom, pregar sobre o quê? Por que você tem que pregar? Por quê? Por que é isso? Qual é o seu propósito? Meu propósito, e aí ela explicou, minha filha, o seu propósito, o seu chamado é no lugar que você teve mais dificuldade. É a sua maior dor. A sua maior dor vai ser, então, o seu chamado. Aonde eu tive grande dificuldade na minha vida foi no casamento. Foi saber dividir uma vida, foi saber me submeter dentro de um relacionamento, foi saber administrar aquele relacionamento. Eu tive grande dificuldade em assumir o meu lugar como mulher, como mãe, como esposa. Era uma dificuldade, assim, era uma rigidez mesmo. Era algo, assim, quase impenetrável, até entender o que Deus tinha com aquilo. E, às vezes, eu me pegava, assim, perguntando a Deus, há vários anos, inclusive esse ano perguntei algumas vezes, Senhor, para quê? Por que isso? Por quê? Às vezes, quando você vem com aqueles questionamentos, por que na minha vida? Por quê? Por que eu? Por que que às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e pensa assim, vida tranquila, não, né? Vida calma, tranquila. Por que é que algumas vidas parecem, talvez, né, aparentemente, de longe, parecem mais tranquilas do que outras? Parece que algumas, elas enfrentam uns desafios maiores. A gente até brincava com a bispa sobre isso, falava assim, parece que a senhora viveu tudo na vida da senhora, é filho doente, é casamento com dificuldade, é dificuldade financeira, dificuldade emocional, está explicado por quê.
Nossa, parece que tudo aconteceu ali. Está explicado por quê. Às vezes, você vai se pegar questionando a Deus, mas questionando, claro, de uma forma de dúvida mesmo, não colocando Deus como errado na história de jeito nenhum, mas perguntando, por quê? Por que que às vezes, isso aconteceu comigo? Uma vez eu até conversei com uma pessoa e ela falou que há coisas que estão superadas, mas que ela já se pegou em momentos perguntando, por quê? Por que comigo? Porque eu vivi isso. Tanta gente, porque tinha que ser comigo isso daqui. Por quê? E a resposta será sempre a mesma. Sua dor. É o seu chamado. A sua dor. Essa dor que você viveu. Essa dor que você está superando, passando por cima dela. É o seu chamado. Você vai usar ela para alguma coisa. Ela tem que ter um uso para você, não só doer. Isso tem que ser algo que você possa glorificar a Deus lá na frente. Não pode ser algo só de vergonha, e de derrota, e de sofrimento, mas de glorificação a Deus. Em 2 Coríntios 1,4 diz assim, Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Que é um versículo mais claro que esse? O Senhor é o nosso conforto, Ele é a nossa saída, Ele é a nossa salvação. E nas dificuldades e provações que nós vivemos aí, no nosso percurso, no nosso caminho, é para que quando nós cruzarmos com outras pessoas com as mesmas dificuldades e provações pelo caminho, a gente tenha compaixão delas. A gente entenda o que é que elas estão sentindo. Por isso que a gente sempre fala muito dos brasileiros imigrantes aqui aonde nós encontramos. Como pode alguns brasileiros não quererem ajudar outros brasileiros, porque quando eu cheguei ninguém me ajudou, agora você vai passar pelo seu processo. Como pode um sentimento tão egoísta e errado desse jeito? Nada do que você vive ou viveu é para ficar guardado com você. É para você cuidar de outras pessoas e geralmente ao seu redor terão muitas pessoas vivendo a mesma situação com você. Quando eu entrei no trabalho das mulheres e eu comecei a fazer atendimento um atrás do outro, e elas falavam, e eu me via nelas, eu pensava, meu Deus, o que é isso? E elas falavam algumas atitudes que elas tinham, e eu ali caladinha pensando, que é isso? O Senhor me confrontava através da boca delas. E elas iam falando e eu pensava, e aí, quem que aqui vai ajudar quem agora? Porque o negócio está ficando complicado. E elas iam trazendo para mim atitudes exatamente iguais às que eu tinha. E aí vinha aquele, pronto, eu vou mostrar para elas então o que eu fiz para sair disso daqui. É por isso, no Ministério Mudança de Vida, eu desafio você. É um desafio lançado, pode ir em qualquer um dos pastores, dos obreiros e perguntar assim, tudo bem? Tudo bem. Como foi sua vida? Você vai ficar chocado. Você vai sentar e você vai falar assim, meu Deus, eu achei que eu tinha problema. Acho que todos os pastores e colaboradores assim do ministério vieram de uma vida muito sofrida, com muita dificuldade, com muitos desafios, mas é coisas assim absurdas que você ouve, você acha que, meu Deus, eu não vivi nada, você viveu. Por quê? Porque agora aquela pessoa consegue tratar o outro na dor dele. Tem gente que viveu de tudo. E cada um no seu ponto. Tem gente que teve problema com o filho, tem gente que viveu
teve luto dentro de casa, vai saber cuidar disso. Tem gente que viveu separação, tem gente que viveu restauração, tem gente que viveu traição, tem gente que viveu situação financeira precária, tem gente que foi retirada literalmente do lixo, que morava no lixão, inclusive é um dos nossos bispos. E os irmãos se alimentavam do lixo. Para fazer jus à palavra, ele tira o pequeno do pó, do lixo, e o coloca sentado em meio aos príncipes. Essa é a palavra. Para que hoje, quando alguma questão chega até ele possa lidar com aquilo de uma maneira com propriedade para falar. E o que é que está passando na sua vida, ou que você está vivendo, que você tem propriedade para ensinar? Quais foram os desafios, as dores, as mágoas, os arrependimentos, os tropeços, né? As palavras erradas que você fez, que você lançou, que quando vem alguém perto de você e faz a mesma coisa, você deveria ter aquela dose de misericórdia e ensinar aquela pessoa o que é que ela deveria fazer. Um dos maiores propósitos que nós temos é aprender a desenvolver um olhar mais humano para as pessoas. E está longe de ser passar a mão na cabeça. Eu entendo você, eu entendo as suas dores. Semana passada no programa Forte e Corajosa, eu não sabia dessas histórias. A Ana foi lançando as histórias dela, de como ela nasceu, quase no carro do Papai Noel. Dá para fazer um filme, a gente pode fazer um filme daquilo. E da família que saía no soco por causa da comida, e aquela coisa, quem não vai ficar na sua casa, porque você vai comer antes que todo mundo. Gente, isso daí, eu fico com aquilo na cabeça, porque assim, é um negócio impressionante. Você vê? Se você olhar hoje, você pensa assim, passou por nada, que isso, ai, que maravilha. Geralmente, as mulheres falam, inclusive, de mim, Daiane, cabelo bonito, e a gente pensa, bonito, bonito. A gente está lutando, é a luz. Amém? Não, está bonito, em nome de Jesus. Não passou por nada. Ou, tem menos desafios que os outros. Pare para ouvir a história de cada um. Vá ver as histórias assombrosas. Do Natal, por exemplo. A época do Natal é traumática para alguns. É uma coisa horrorosa. As pessoas não querem ver essas luzes, não querem participar do Natal, não querem viver tudo aquilo, porque aquilo foi traumático para ela. O aniversário é traumático para ela. Às vezes o aniversário de casamento é traumático para ela. Às vezes algum período que ela viveu um choque muito grande, quando ela passa por ele de novo, sem perceber, é traumático para ela. Ela não sabe lidar com aquilo. E o único que pode ir lá e trazer conforto e consolo é Jesus. Isso nunca vai mudar. Não é por acaso que você vive algumas coisas. E pode perceber, perto de você, a grande maioria das pessoas estarão com as mesmas situações. Perto de você, no seu trabalho, na própria igreja. Na igreja, no seu trabalho, você vai perceber, você tem a mesma linha de amizades, você vai ter a mesma linha de pessoas ao seu redor. O Murilo às vezes fala para mim, né, que às vezes eu tenho uma mesma linha de pessoas, e geralmente elas são órfãos. E eu sempre falo para ele, eu sei compreender um órfão. Um órfão que às vezes está mais carente, está mais sensível, não está sabendo lidar com aquele monte de coisa dentro dele. Eu sei entender algumas questões. Eu sei entender quando uma pessoa está lutando com a mente dela. Ela está lutando porque a cabeça dela, às vezes, canta 2 músicas ao mesmo tempo. Pois é, às vezes ela não consegue focar numa coisa simples. Ela esquece uma chave, mas a cabeça dela canta 2 músicas magicamente, de um lado e de outro. Como? Não sei explicar, mas está ali. E às vezes alguém está falando algo sério, e ela está tentando silenciar aquele barulho na mente dela, mas não silencia. E ela vai, e aí o que ela faz? Ela precisa concentrar mais, ela precisa botar mais força. Mostre para essas pessoas como é que elas saem disso. Quando a Bíblia começou a perceber que minha mente era muito desorganizada e com muito barulho, ela falava para mim, termina a faxina e fecha a porta.
Porque era um balde para lá, um pano para cá, uma roupa para lá, um rodo, ia passando e pulando as coisas e tal. Eu começava a cozinha e terminava no quarto. Ali, nada estava pronto. Estava tudo meio inacabado ali. Ela falou assim: termine algo aqui, feche a porta. Aquilo para mim deu uma sensação de alívio, porque eu não queria fazer daquela forma, mas eu também não sabia fazer de outra. E aí, quando eu terminava e fechava uma porta, eu pensava: acabou, fim. Que sensação boa de acabar as coisas. Pronto. Você vai aprendendo a lidar com algumas coisas e tendo misericórdia de algumas pessoas. Eu comecei a ter misericórdia das mães que seus filhos rolavam, esperneavam no chão, quando a Ana fez isso comigo. Quando a Ana me fez isso no shopping, eu podia desaparecer ali. Um buraco podia abrir assim, ó, e me levar assim, ó, pode ir embora, vai. O pior é que você está ali naquela situação e as pessoas vão passando, elas vão te olhando o que eu fazia. E eu pensava: horrível, que situação horrível, feio. Meus filhos não vão fazer isso, não. Não fala isso em nome de Jesus, que isso volta. E aí, quando você vive aquilo, você pensa: meu Deus. Aí você aprende a lidar com outra mãe que está vivendo aquilo, você passa e nem olha, fala: não vou olhar, não. Deixar ela lidando, já está muito ruim para ela, para eu ficar com o meu olhar para cima dela. Ou para tudo. Casamento, então, não preciso nem contar as histórias que a gente conta aqui o tempo todo. Das histórias, dos tropeços, daquilo que a gente poderia ter melhorado e não melhorou. Isso não é um mero acaso. É uma oportunidade para sarar feridas sua e das outras pessoas. É uma oportunidade. Você consegue sarar a ferida de outras pessoas e nós somos curadas curando outros. Você sabe que Deus cuida das nossas coisas quando nós cuidamos das coisas dele. É sempre uma forma de Deus nos recompensar. Então, se você vive situações, tem vivido situações difíceis, né? Tem vivido situações desafiadoras, tem situações, está com o seu propósito, tem situações que você precisa resolver, que elas precisam ser, né, findadas, anuladas, tiradas da sua vida. Não é só para Deus sarar você e você seguir em frente. É para Deus sarar você e você sarar outros. E você curar outros. Há situações dentro da minha casa que eu entendo perfeitamente como a cabeça da Maria está funcionando. Quando a gente começou a ver que a Maria tinha um lado mais meu e a Ana mais do Murilo, a gente começou a entender que, então, as preferências não seriam as mesmas, que cada uma ia gostar de brincar de uma forma, que cada uma ia gostar de brincar de um jeito. Quando estão as três meninas, a Ana, a Linda e a Maria, a gente sempre vai ver a Ana e a Linda fazendo uma pintura, um joguinho, uma montagem, e a Maria rodopiando pelo lugar, passando, já enjoou, vai pegar outra coisa, e quer chamar as meninas, e as meninas não querem, elas querem terminar. E a Maria quer fazer outras coisas. Então vai, minha filha, vai. E ela está rodopiando para lá e para cá. Ela quer fazer outra coisa. As preferências não são as mesmas. Antes a gente queria, não, Maria, vai fazer isso aqui, vai montar esse jogo, porque isso aqui ajuda na concentração, na inteligência. Ela matar ela. Você vai matar a Maria. E às vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos. Nós queremos que eles façam as mesmas coisas. Eles não vão gostar do mesmo instrumento, eles não vão gostar do mesmo jogo, eles não vão gostar das mesmas atividades, nem do mesmo filme, dos mesmos filmes. Maria gosta de filme de princesa, Ana gosta de filme de tiro, Godzilla, junto com o pai dela, adora. É outro mundo. Quando chega, eu e a Maria temos a mesma reação. Ah, não, a gente não quer esse filme. E os dois estão lá, naquele filme alto, que faz não sei o quê. Preferências é uma forma. Aí você vai entendendo a forma que o outro funciona. E aí, eu trouxe alguns exemplos bíblicos para você ver que nada é desperdiçado. Se você ler a história de José, o primeiro pensamento que você tem é: nunca mais esse homem deveria voltar a falar com aqueles irmãos.
mas nunca mais. Ah, mas ele estava com saudade. Saudade de quem te traiu? Saudade? Não, não, não. Você vê que há algumas coisas, há alguns perdões dentro de nós que só pode ter vindo do próprio Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tocar, não tem como perdoar, não tem como pensar naquilo de uma forma tranquila. Só que José sabia, como ninguém, o que era ser traído pela própria família. Ele tinha propriedade para ensinar qualquer pessoa como lidar com uma traição de quem você menos espera. Dos que estão ali. Mora com você, dorme do seu lado, come com você. Você não espera a traição desses, pois elas acontecem. E às vezes acontecem com alguns exatamente para que você trate a ferida dos outros. Foi com José dessa forma. Para que possamos ler e ver que é possível sim perdoar coisas muito menores do que os irmãos de José fizeram com ele. Dá para perdoar. Com o Espírito Santo, com Deus, claro que dá para perdoar. É assim que funciona. E quando você vai lendo, eu vou ler para você, que os irmãos dele estão preocupados, né? O pai morreu, e agora? Até enquanto meu pai estava vivo, ele estava tranquilo. Agora que morreu, o negócio vai ficar ruim. Em Gênesis 50, versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: agora é possível que José nos persiga e se vingue do mal que fizemos a ele. Por isso, mandaram este recado a José: antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. O seu pai, não é nosso não. Seu José, ó, seu pai. Deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade de seus irmãos e o pecado que cometeram, com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos do Deus de seu pai. Enquanto falavam, José chorou. Quando eu vejo essa parte, penso assim: José chorou. Eu acredito, José já estava passando por aquele momento, por aquele luto, que para ele foi muito doloroso. Você vê que quando o pai dele morre, ele chora tão alto, mas de dor. E era uma dor de ter perdido muitos anos longe do pai. E quando você vê que os irmãos vão até ele e falam isso para ele, aquilo veio de uma forma para ele, inclusive como um consolo mesmo, uma restituição do próprio Deus. Aqueles irmãos que fizeram tanto mal, chegando lá, reconhecendo o mal que tinham feito, trazendo à memória de José tudo o que ele viveu para chegar até ali. Não foi só a traição dos irmãos. Foi o período de escravidão, foi a traição daquela mulher, foi a da mulher do Potifar, foi o período que ele passou preso, foi tudo o que ele viveu. Veio à memória. Aquilo lá, certamente. Quando eles falam com José, aquilo bate assim, que é nesse momento que se o Espírito Santo não acudir, você pode sim fazer algumas coisas que você não deveria. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e disseram: aqui estamos, dispostos a servi-lo como seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. Assim, ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José não jogou na cara deles. José não humilhou eles. José não devolveu ferindo e falando: é mesmo, vocês fizeram mesmo, vocês me maltrataram. Não, não, não. Ele falou amavelmente para eles: eu sei, vocês fizeram mal, porém, este mal foi transformado em bem, para que muitas outras pessoas fossem salvas. Então, ele teve a consciência de que tudo o que ele viveu não foi em vão.
Não foi porque ele foi esquecido por Deus, porque ele é excluído, porque ele é um rejeitado, porque ninguém gosta dele, inclusive o próprio Deus, porque ninguém o vê, porque ninguém quer saber dele. Não, não. Ele sabia. Deus tinha um plano para isso. E Deus tem plano conosco. Deus tem informações que nós não temos. E Ele tem um plano. Não cabe a nós ficarmos ali sentados no lugar do vitimismo e pensando, né? Me esqueceram, ninguém gosta de mim. Comigo é tudo mais difícil mesmo, né? Comigo assim é tudo mais desafiador mesmo. Comigo assim, olha, quando é comigo, as coisas são mais difíceis. Parece que as coisas são mais, né, complicadas. Para pensar da forma como José pensou, que foi o próprio Espírito Santo que tocou nesse homem aqui. Para pensar como ele. Deus vai transformar isso mal em bem. Isso aqui não vai ficar só para mim. Isso aqui vai ser usado para alguma coisa. Nós vamos usar isso para alguma coisa. Desde quando eu cheguei em Kissimmee, eu vou pensando, eu vou vivendo algumas coisas, e quando eu vivo algumas situações, eu logo trato de mudar o foco da minha mente. Que bom que eu estou desse lado aqui. Que bom estar deste lado. O lado de quem foi traído, o lado de quem foi esquecido, o lado de quem foi enganado. Não que isso aconteceu comigo, estou dizendo situações, todas as situações que possam acontecer. O lado de quem foi abandonado, o lado de quem foi maltratado, o lado de quem foi xingado, o lado de quem foi injustiçado. Prefira esse lado. Prefira o lado do traído do que do traidor. Prefira o lado do injustiçado do que o que comete injustiça. Prefira o lado de algumas situações do que o outro, porque o outro lado é bem pior. Porque do lado que nós estamos, como foi com José, tem saída, tem socorro, tem livramento, tem solução. Desse lado tem solução. Do outro lado, vai ser pago um preço ali. Então, às vezes, as lágrimas que você tem derramado, as dores que você tem vivido, as situações que você tem se encontrado confusa, sem resposta, sem saída, é para você consolar outras pessoas, entender o lado delas, dar para elas uma solução que você encontrou, que Deus deu a você, que Deus falou para você, ó, faz assim, muda assim, age assim. Você pode ir em outro e encurtar o caminho para Ele. E Deus pode usar você muito mais, em várias situações, com microfone ou sem microfone. Você sabe como curar alguém, você sabe como falar alguém, você sabe o que é viver aquela situação. E você não vai tratar aquela situação como se ela não doesse, como se ela não fosse nada. Eu entendi perfeitamente. Antes a gente acha que entende. Quando a gente não tem filho, principalmente, a gente acha que entende. Quando a bispa dava o testemunho dela, é muito forte, é muito bonito e forte ao mesmo tempo. Mas eu entendi com profundidade o que foi que ela viveu com o Murilo quando eu estava com a Maria no hospital. Ali eu entendi. Ali eu entendi por que ela foi e fez um voto com o Senhor. Ali eu entendi. Às vezes não entendia. Quando ela falava, não entendia. Não, entendia assim, poxa, no momento de dor. Aí foi lá e fez um voto, mas eu pensava, meu Deus, foi um voto bem radical. E foi mesmo. Mas depois que eu estava com a minha filha no hospital, eu entendi, faria o mesmo. Ali, naquele momento. Como falei para Deus no hospital, naquele dia falei, pode levar o que o Senhor quiser. Braço, perna, mão. Não serve para nada isso aqui. Nada. Só que eu não quero mais minha filha aqui. Você entende a profunda dor que leva alguém a fazer algo tão radical? Ah, mas servir a Deus é radical? Muito, muito. Principalmente liderar dezenas de milhares de pessoas. Ali. É uma renúncia diária. É uma renúncia a todo tempo. Transformando aquela dor em socorro para muitos. Ontem ela até mandou um áudio falando disso, dessa palavra,
E não é que ela não tenha dores. Parece, né? Parece que quando ela está no altar ali, não tem dor, nada, tal. Você se engana muito. Há coisas que chegam ali para massacrar mesmo, para matar. Há situações que ela vive que ninguém nunca viveu e chega nela assim como é para matar ela mesmo, para acabar com a força dela, para assim, eu não vou fazer mais nada, eu não vou falar mais de nada, cada um que se vire. Olha o tanto de coisa que eu tenho que resolver. Só que aí ela pode subir naquele altar e falar para você sobre resiliência, sobre passar por cima das dores, sobre lidar com aquelas situações, como lidar com essa situação na sua casa, com o seu filho, no seu casamento, com a sua nora, com as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você, tudo. Ela pode, desde que ela resista e passe por isso. A pessoa que vive assim, ela transforma a dor em oportunidade. A dor em algo produtivo. Não vai só doer. Isso aqui tem que valer alguma coisa. Isso aqui tem que fazer sentido. A mulher cananeia, outra personagem bíblica que nós podemos falar, ela poderia facilmente trabalhar na escolinha. Quem que vai trabalhar na escolinha? Mulher cananeia. Ela, líder da escolinha. Porque ela sabe ainda porque a palavra é atual, mas se fosse naquela época, ela saberia perfeitamente ensinar aquelas mães como lutarem por seus filhos e não desistir deles, ainda que a resposta seja negativa. Ela poderia dizer para qualquer mãe: meu filho está endemoniado. Tem atitudes de criancinha endemoniada. Vai lá, vai ao Senhor. Clame a Ele por socorro, saída, livramento. Ah, mas eu já clamei e não aconteceu. Pois continue. Ah, mas que eu fui na igreja, a pastora hoje não estava daquele jeito, ela não quis me tratar muito bem. Para de mimimi. Ela ia falar, pode parar, hein? Pode parar. Porque se Jesus olhou para ela e falou assim, minha filha, não cabe tirar da boca dos filhos para dar para os cachorros. Jesus chamou ela de cachorrinho. Me chamou de cachorra? Foi isso? Vou filmar. Aqui, ó, fala que ama todo mundo e me chamou de cachorra. Não, isso aqui... Não é Jesus nada, não acredito nisso. E às vezes por menos. Você está na igreja... Às vezes aquele pastor passou a madrugada ali, ó, sem dormir. Igual eu, vendo semana passada, o Murilo passou 24 horas sem dormir. Por quê? Com todas as atividades que ele tinha no dia. O nosso fuso é diferente do Brasil. Então, para a gente acompanhar o fuso do Brasil, precisa sacrificar um pouco mais. 24 horas sem dormir. Aí você chega na quinta-feira, você quer que ele esteja como? Feliz, sorridente, simpático, alegre, comentando, não sei o quê. Está cansado. Está cansado. Não significa que vai maltratar alguém, mas está cansado. Está mais cansado. Está mais calado. Ali. Ai, não. Fala que é bispo, mas tá daquele jeito, aquela cara. Por menos. A mulher cananeia poderia ir a alguns e falar assim, levanta. Você trata de levantar. Levanta e vai lutar pelos seus filhos. Lute pelos seus. Se você ama o tanto que você diz que ama, então levanta. Continua. Ah, mas eu já estou orando, eu fiz um propósito e Deus não respondeu. Pois continue. Você não recebeu nenhuma mensagem do céu chamando você de cachorro, então você continue. Continua. Vamos lá. Tem saída. Se você persistir, ainda que o diabo tente mostrar a você que aquilo não funciona, que você foi menosprezada, que aquilo não é para você, são só para os filhos, eu não sou filha? Não foi isso que Jesus disse. Olha o diabo ali. Ainda que o diabo tente mostrar a você que aquilo é só para alguns, para você não. Você vai lá combater com a palavra. Combata e diga, não, é para mim também, é para minha família também. Pronto. A mulher cananeia seria a líder de escolinha ideal. Abigail seria uma pregadora para mulheres. Ela ia fazer o forte e corajosa, eu tenho certeza absoluta.
que ela ia ser uma grande pregadora para mulheres que casaram com um Nabal. Ela ia poder chegar em alguém e dizer assim: escuta, você casou mal, né? Pois então você vai agir com sabedoria, que Deus vai dar socorro. E, se for preciso, livramento. Deus vai dar socorro. Deus vai mudar essa situação aqui. Ela poderia falar como ninguém. A palavra fala ainda hoje. Mas a situação que eu coloco aqui para você é hipotética, tá? Situação hipotética, na época, na vida. Porque hoje, quando você lê a palavra e vê a história de Abigail, você fica encantado. Você fala: meu Deus, o que é isso, hein? Que mulher sensacional, que experiência. Ela poderia chegar em algumas e dizer assim: ó, você não casou tão mal assim não, para de reclamar. Você não casou com Nabal, o que você está falando aí, você não sabe o que você está falando. É porque ele não me deu flores e tal. Para, não. Você não casou com Nabal. Isso aqui dá para você resolver. Isso aqui dá para você fazer dessa forma. Você não precisa fazer isso aqui não. Ela poderia ensinar as solteiras a escolher os seus maridos. Presta atenção. Olha como que ele trata a mãe dele, os criados, olha lá. Se ele tiver alguma coisa ali que não condiz com a palavra, vá embora. Porque você ainda está solta. Você encalha na hora que você estiver casada. Ah, encalhou, aí não sai mais do lugar. Ah, é ali, ó, agora que você tem que resolver. Preste atenção. Ela saberia dizer de longe, você podia pedir conselho para ela. O que você acha daquele partido ali para mim? Não vai, parecidíssimo com o Nabal. Foge. Ela ia saber dar a linha certinho. Ah, mas o que faz você pensar isso? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, igualzinho Nabal. Não cai nessa, hein? Não cai nessa que é cilada. Ela ia ter o entendimento e a compaixão de quando algumas mulheres chegassem para ela e diziam assim: ó, já tentei algumas coisas com meu marido, e assim, não foi. Então você vai orar a Deus, pedir socorro, que Deus vai te socorrer. Em Romanos 8,18 diz: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante, se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde, que é o versículo que resume Abigail. Agora, o que eu estou vivendo aqui com Nabal, significante, se for comparar com tudo que Deus vai fazer, ela poderia dizer: a glória da segunda casa foi muito melhor do que a primeira. Ele me tira de um Nabal e me coloca na vida de um Davi. Você vê como que Deus faz, a forma como Deus trabalha com algumas pessoas, para que ela possa ir e dizer assim: eu saí disso aqui. E isso eu estou falando, mais uma vez torno a dizer, estou falando de um Nabal. Nabal era um louco, desequilibrado, não tinha consciência nenhuma, não sabia discernir a mão esquerda da direita, era um homem insensato por completo. Eu não estou falando de grosseria de marido. Eu não estou falando do dia que seu marido trabalhou, não dormiu bem, eu não estou falando disso, eu estou falando de um Nabal. E quem tem um Nabal na vida sabe muito bem que quando chega uma jovenzinha para reclamar, por isso que eu tenho que ter cuidado também para falar algumas coisas. Quando eu ia falar com a bispa, às vezes, ela falava para mim: minha filha, você não tem problema não, minha filha, você não tem problema. Você não tem problema, Mariana. E eu pensava assim: tenho muitos problemas. Olha aqui o Murilo que não foi compreensivo, e ele também não me trouxe flores, e ele também não fez isso, tal, não sei o quê. E ela pensava: não tem problema. Você não tem problema nenhum. E aí depois eu fui entendendo. E às vezes ela falava: você não tem problema, você não tem um filho doente, você não tem um marido que faz isso, você não tem isso. Pode parar. A pessoa sabe dar a linha certinha, porque ela já passou por ali. Ela já viveu aquilo ali. Ela sabe. Bezalel seria o exemplo perfeito para mim e para a Iana. Para qualquer pessoa que se sente sem criatividade, incapaz, às vezes até sem inteligência. Você sabe que uma vez a bispa contou para nós que ela achava que ela tinha metade de um cérebro. Quando ela falou aquilo para mim, eu falei: então eu tenho um grilo que dança aqui dentro, que roda, assim.
Então, o que sou eu, então? Se ela tem metade se achava que tinha metade de um cérebro, eu vou ter o quê aqui? Não, um grilo que toca corneta. Só se for, o que pode ser ali? E aí, quando você vai e vê a história de Bezalel, e você vai convivendo com algumas coisas, e você, às vezes, convive com pessoas que, por um momento, você olha para ela, ela não tem capacidade nenhuma, ela não sabe amarrar o sapato, quase. Ela não sabe fazer nada, ela não sabe arrumar uma casa, ela não sabe cozinhar, ela não sabe fazer nada. Parece que, depois de um tempo, ela se torna criativa, capaz, atenciosa, faz coisas como ninguém pode saber. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo deu a ela um dom e uma graça, assim como fez com Bezalel. O Bezalel é o exemplo para pessoas que acham que alguns talentos podem vir só de cursos, ou algumas pessoas nasceram com aquilo mesmo. Ah, fulano já nasceu dessa forma, né? Aí vem Bezalel e mostra que é o Espírito Santo que dá para você sabedoria, capacidade, criatividade, inclusive para o reino. Aí você vai e pede a Deus assim, ó, Senhor, eu não sei fazer isso aqui, então me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Aí vem o Espírito Santo, se aposta de você e te dá um talento novo. O Espírito Santo é ótimo em dar novos talentos para as pessoas. Ele está assim, pronto a distribuí-los. Só que algumas pessoas, elas não têm a coragem de pedir isso, porque elas não acreditam. Às vezes, até se você fizer um curso, se o Espírito Santo não te capacitar, aquele curso não vai valer de nada para você. Eu faço aula de inglês, antes de fazer aula, eu sempre oro, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque, pelo amor de Deus, parece assim que não vai sair do lugar. Tem que ir orando e Deus vai dando capacidade. Nós temos um pastor na igreja que ele fazia essa oração: Senhor, restaura os meus neurônios. Porque ele, por um tempo, ele usou droga. E é comprovado que quando você usa droga, ela queima os seus neurônios, você vai ficando menos inteligente. Por isso que você vê essas pessoas que votam em alguns tipos de governo e que, sabe, levantam algumas placas e defendem algumas pautas, você vê que ela não é muito inteligente. Ela vai falando, você pensa assim, não está certo isso daí. Vamos legalizar isso aqui, vamos legalizar a droga e tal, não sei o quê, porque isso aqui é melhor, é a liberdade. Então, quando você vê a pessoa falando, você pensa assim, isso aqui não está certo, não, isso aqui não vai dar certo. Não está. Você vê que ela é desprovida de inteligência mesmo. Ali, aquilo vai queimando neurônios. E aí, eu lembro que esse pastor deu esse testemunho, ainda foi no Destinos, e ele falou assim, Senhor, restaura os meus neurônios. Foi a minha oração, eu comecei a falar, Senhor, restaura os meus neurônios, eu nunca usei droga, mas, assim, restaura aí os meus neurônios, parece que eu tenho uma dificuldade maior de entender, e fui vendo. O Senhor me dá mais clareza, me dá mais atenção, me ajudar a compreender algumas coisas que eu não compreendia. A dificuldade que eu tinha de compreender a palavra, de repente eu fui compreendendo a palavra e fui entendendo, fui achando formas, estratégias de eu entender mais a palavra. Eu leio a palavra, mas eu escuto a palavra muito, não só cultos, mas eu escuto a Bíblia. E como eu gravo quando eu escuto a Bíblia? Eu fui achando caminhos e entendendo que algumas coisas são adquiridas pelo Espírito Santo. Êxodo 31:3 diz, e o enchi do Espírito de Deus, dei a ele habilidade, inteligência e conhecimento artístico. Isso aqui é o versículo falando de Bezalel. Eu o enchi do Espírito de Deus. Uma pessoa que recebe um dom de Deus, ela só pode ter sido cheia do Espírito Santo. Porque ele pode te dar habilidades que você não tem. Habilidades diversas, cozinhar, lavar, passar, fazer uma decoração, montar uma mesa, fazer uma apresentação com as crianças, que mais? Habilidade no seu trabalho, habilidades manuais. Você pode ir descobrindo um talento ali que só o Espírito Santo foi lá e só ressaltou aquilo em você. Então, ele pode te dar habilidades, inteligência, você que acha que tem metade de um cérebro, e está orando a Deus, restaura os meus neurônios, Senhor, restaura os meus neurônios. Ele te dá inteligência. Você começa a entender melhor as coisas e ter mais clareza. E conhecimento artístico. Tem uma continuação ali muito bonita, falando de Bezalel. E deu o conhecimento de Bezalel, se você for lá ler, ele tinha conhecimentos
diferenciados ali, coisas assim que não eram parecidas. Ele sabia lidar com ouro, com prata, com madeira, que a forma de você lidar com esse material é completamente diferente. Quem lida com madeira não sabe lidar com ouro. É outra coisa. Quem lida com ouro não vai saber lidar com outras coisas. Não, ele sabia lidar com todos os tipos que chegavam na mão dele. Vinda de quem? Do próprio Espírito Santo. Ana poderia pregar para mulheres que não podiam gerar. Mulheres que têm a sua madre fechada. Mulheres que não conseguem engravidar. Ana poderia ir a elas e dizer assim, ó, levanta. Nós temos muitas Anas na igreja. Nós temos muitas Anas no ministério. E ela poderia facilmente ir lá nela e falar assim, mas eu não posso gerar. Não pode gerar? Vou te contar uma história, peraí. Um dia que eu estava aqui com a Penina, assim, 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 fazendo dessa forma, e eu me levantei. E o Senhor foi lá e mudou a minha história. Ana poderia. Ana poderia ser uma intercessora, inclusive, de mulheres que querem engravidar. Ana poderia pôr a mão na barriga de algumas mulheres para que elas engravidem. Ana poderia. Ela tem essa unção. Ela tem isso na vida dela. Então, em Salmo 35 diz, porque a sua ira só dura um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não foi assim com Ana? Ana, o choro dela durou assim um tempão, mas a alegria veio pela manhã. Mas a alegria, quando ela se levantou, chegou até ela. Então, para você que está vivendo essa situação, um desafio, esse desejo de engravidar, de gerar, lembre-se disso. O seu chamado é consolar outras que vão cruzar o seu caminho e que não conseguem gerar também. Ruth poderia ensinar que quando você cuida daqueles que passam o seu caminho, que cruzam o seu caminho, e você cuida deles com amor, Deus vai lá e restitui dobradamente, com muita alegria na sua vida. Toda pessoa que o Senhor colocou na sua vida é para que você plante algo nela. Ela não pode passar por você e ir embora sozinha, vazia. E Ruth mostrou perfeitamente, quando você cuida bem daqueles que estão ao seu redor, o Senhor dá um final restituído, uma vida restituída pela graça e pela misericórdia. Em Salmo 68:6 diz, Deus dá uma família às pessoas solitárias, liberta os presos dos presos e lhes dá riqueza e felicidade. Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida. O Senhor dá ao solitário uma família. Poderia ser Ruth falando ali, ó. O Senhor dá ao solitário uma família. Desde que você cuide, desde que você não despreze, desde que você sirva a Deus, Deus dá ao solitário uma família. Deus deu família a pessoas solitárias, para que hoje elas possam dizer a outros que estão em busca de construir sua família, ei, dá certo, viu? Pode continuar, esse é o caminho. Deus dá ao solitário uma família. Ele faz isso para você, fez para mim, faz para você. Então, você pode ter crescido de diversas formas. Você pode ter passado um trauma na sua vida, você pode ter sido abusada, você pode ter sido esquecida, pode ter crescido sem pai, sem estrutura familiar, sem nada. Saiba que tudo isso aí não é para parar em você. É para ajudar outras pessoas, é para libertar outras pessoas. Quando nós fizemos aquele Destinos Curados falando sobre o abuso e aparecemos ali falando e contando as histórias que vivemos sobre o abuso, o tanto de mulher que veio depois procurar e dizer assim, eu nunca falei para ninguém, agora eu preciso falar, eu também vivi isso aqui. Aquilo hoje serve para ajudar.
Há dores que deixam cicatrizes para isso, para que você mostre para o outro que tem cura, que tem saída sim. Eu sei qual foi a dor de ter crescido sem pai. Sei a dor de um órfão que às vezes sente um vazio, um buraco que não preenche, parece. Ah, é Deus que preenche. É Ele mesmo, Ele sempre preenche, Ele sempre cura. Mas há momentos que parece que esse buraco aumentou de tamanho. Parece que está maior. Você precisa buscar mais a Deus para preencher mais aquilo. Você vai precisar buscar mais a Deus do que outras pessoas, acredite. Pessoas que são órfãos, que cresceram sem pai, que perderam mãe, acredite no que eu estou te dizendo. Deus pode preencher esse buraco, mas você vai ter que buscar mais que os outros ali. Porque é um buraco que precisa de cura constante. E precisa ser preenchido constantemente. E para isso você precisa buscar a Deus mais do que os outros. Eu comecei a perceber que eu tinha uma necessidade a mais ali. De ir em busca daquilo. Eu tinha uma necessidade a mais de cura. Eu precisava de mais cura. Há pessoas que precisam de cura, parece que eu precisava de mais cura. E dá para entender. Dá para entender. E dá para indicar a saída, que é claro, é essa. Sei a dor do que é crescer numa vida de pobreza, escassez, dificuldade financeira, olhar as coisas e não poder comprar, sentir vontade, não poder comer. Sei. Por isso que eu posso agora explicar para as pessoas que Deus é o dono de tudo, dono do ouro e dono da prata, e basta uma ordem dele. Aquilo pode virar ao seu favor. Que Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para responder uma oração sua, que você nem sabe como é que aquilo vai acontecer. Porque há pessoas que quando ela quer alguma coisa, o que ela faz? Ela vai em alguém. Ah, quero isso, vamos lá. Quando minhas filhas querem alguma coisa, elas vêm em mim, no pai delas. Mãe, queria comprar tal coisa, queria não sei o quê. Há outras, e eu me lembro disso, que desde menininha, eu era ainda de outra doutrina. Eu não fazia votos, fazia promessas. Criancinha. Eu vou ficar tanto tempo sem pular na piscina, nadar, se eu ganhar a boneca tal. Eu não sabia o que era aquilo, muito bem. Mas eu já sabia que eu precisava recorrer a Deus. Porque na minha família, minha mãe não podia, 3 meninas não podia dar, não podia comprar o que a gente queria e fazer daquilo, porque era sozinha com as 3 meninas. Eu sabia que eu tinha que recorrer de outras formas para que eu fosse abençoada. E é interessante porque algumas pessoas elas recorrem para formas erradas. Então ela vai roubar, ela vai não sei o que e tal. Eu sabia que sabia. Como você sabia? Não sei explicar. Eu só sabia que eu tinha um CD ali comigo de música evangélica que eu ouvia e aquilo me tocava profundamente quando criança. E eu sabia que se eu falasse, eu pedisse alguma coisa, acontecia. E acontecia mesmo. E dava certo mesmo. Acontecia. Há pessoas que elas não têm a quem recorrer. Vai recorrer a Deus. E tenha misericórdia de quem não tem a quem recorrer. Pronto. Sei a dor de eu ter vivido num lar conturbado. Um lar oprimido, de pessoas oprimidas, de pessoas sofrendo, um sofrendo para cá, o outro sofrendo para lá. E gente sofrida fere, gente ferida vai ferir. E é isso. Eu sei. Eu sei qual é a dor de você estar num lugar e você não querer voltar para casa. Você fala, não vou, não. Ah, não. Prefiro ficar sentada na rua. Eu ficava, às vezes, sentada na calçada. Eu não entrava dentro de casa. Eu ficava na calçada, sozinha, ali, depois que eu voltava da igreja. Porque eu não queria subir, eu não queria ir para casa. Porque, às vezes, ia para casa, era briga, era confusão, era um lar oprimido. Eu lembro de um pastor falar para mim, isso aqui, sabe o que é isso? Você sai do céu e, às vezes, vai direto para as profundezas ali. Ó. E era mesmo, era o sentimento disso. Não tinha paz para dormir, não tinha paz para comer, não tinha paz para nada. Ali, quem quer voltar para uma casa que não tem paz? Ninguém. Então, eu sei dizer a alguém que quem transforma seu lar é você. E que não adianta você exigir de algumas pessoas algumas coisas,
Porque se elas ainda estão feridas, como que elas vão curar? Não cura. E esses exemplos são meus, mas você pode, você tem os seus, eu tenho certeza disso. Então, para finalizar, eu finalizo com você só te perguntando exatamente isso. Qual é a dor que você conhece? Eu não vou nem perguntar assim, qual a sua dor? Não. Não é qual dor você tem, ou qual sua dor, é qual dor você viveu. Que dor que você viveu, aprendeu, está aprendendo, venceu, tem vencido, cresceu com ela hoje, e que agora você pode passar adiante para as pessoas. Às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho que estão vivendo exatamente aquilo que você está vivendo agora. E você não sabe nem como resolver a sua vida, como que eu vou resolver a vida do outro? A única resposta para você passar adiante é: Jesus pode fazer isso. Ele pode. Qual a dor que você conhece com propriedade para poder ajudar outras pessoas? Essa resposta nunca vai mudar, tá? O que é que eu faço para mudar isso? O que é que eu faço para mudar aquilo? O que é que eu faço para isso aqui ser resolvido, para findar com isso? Essa resposta nunca muda. Jesus. Jesus é a saída. O que é que você fez, Jesus? Mas o que mudou sua vida, Jesus? Nunca é o curso tal, a palestra tal. Eu li um livro. Essas coisas contribuem. Mas qual é a chave? Qual é a raiz? Jesus. É Jesus, porque até um livro, se Jesus não der o conhecimento para você, perdeu seu tempo. Não mudou nada para você. A resposta sempre vai ser a mesma. Então, decida hoje que você vai sair e passar adiante, mostrando para as pessoas a única resposta e a única saída, que é Jesus. A saída do seu problema é Jesus, do seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida financeira e para tudo aquilo que você tem vivido. Saia deste lugar e viva o milagre que você tem que viver com Jesus, para que você passe para outras que hoje estão aí vivendo esta mesma situação. Você que um dia foi agredida, pode acudir às que vão chegar até você, que foram agredidas também. Você que viveu uma dificuldade para gerar, o seu lugar já está confirmado. Você vai chegar ali e curar outras mulheres que não estão conseguindo gerar. Você que viveu uma situação de escassez, você vai chegar e vai ajudar outras a saírem deste lugar que elas estão agora. Você que luta para construir a sua família, vai ajudar outras pessoas que hoje também chegam sozinhas no ministério. É você. É você que vai ser a saída para essa pessoa. Porque aí você vai lembrar do Natal, do Ano Novo que você passou sozinho, e aí você vai pegar e vai ver alguém passando Natal e Ano Novo sozinho e você não vai deixar. Não, vem passar o Natal comigo, vem passar o Ano Novo comigo. Senta aqui do meu lado, fica aqui comigo. Passamos nós duas aqui juntas e assim você vai plantando e ajudando outras pessoas naquilo que você vive hoje. Deus não desperdiça nada. A sua dor, isso aí que você está vivendo, essa dor que você conhece, não é à toa. É seu chamado, é seu propósito. Passa adiante. A única resposta que é Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. Se você está com o seu propósito. E quando você abre e você lê essas situações, já perceba. Isso aqui não é para a morte, é para a vida. Isso aqui não é para vergonha, é para a vida. Isso aqui não vai ficar apagado ou não vai me destruir, é para a vida. Isso aqui não é só para doer. Isso aqui é para exemplificar.
Isso exemplifica. Deixa Deus usar você. E o lugar que Ele menos vai usar você, em cima de um altar, viu? Deus vai usar você num supermercado, num ponto de ônibus, na fila de um banco, no seu trabalho. Às vezes, seu companheiro, sua companheira de trabalho chegou lá e você não sabe o que ela viveu naquela noite, naquele dia. Leva uma palavra para ela. Quantas vezes você não chegou sedenta em alguns lugares e não tinha ninguém para levar uma palavra para você? Faz diferente. É o seu momento de fazer as coisas de uma forma diferente. Não aceita isso. Às vezes, perto de você, você sabe que tem alguém que não tem família para passar o Natal. Eu já passei Natal sozinha. Dentro de casa, sozinha, sem ninguém. E Deus te dá uma graça para passar por aquilo. Mas hoje, pensando, ninguém deveria passar o Natal sozinho. Todo mundo deveria passar o Natal com quem ama. Com as pessoas que amam. E às vezes, as pessoas que você ama não estarão ali. Mas Deus põe outras pessoas para você amar. Deus transforma. Deus cria novas famílias do nada. Do zero, Deus cria uma família. E às vezes aquela família nem tem seu sangue. É só uma família mesmo que se compadece da mesma dor que a sua. É Deus. Ele une propósitos. Você vê? Às vezes as pessoas falam isso, né? Deus une propósitos. É isso mesmo. Você vai ver. Deus une propósitos. As pessoas, às vezes, no mesmo sentido, com as mesmas dores, elas acabam se juntando de uma forma milagrosa. Elas se juntam. Porque um vai saber entender o outro. Difícil é quando você está com duas pessoas e um nunca viveu aquilo. Então ele acha que aquilo não dói, ou que aquilo é frescura, ou que aquilo é bobagem. Dá para tudo isso e tal. Aí vem outro e fala assim, oh, a gente não lida assim, a gente tem que lidar assim. E nunca te passar a mão na cabeça, como eu já falei. Mas às vezes também, algumas pessoas vão precisar de pão quente e água, como foi ali na palavra, que eu sempre confundo Elias e Eliseu. Cadê, produção? Elias, obrigada. Sempre troco Elias com Eliseu. Porém, Deus restaurou meus neurônios. Eu garanto. Eu só preciso agora pedir a Deus para me lembrar dos nomes. O nome realmente. Eu lembro por situações. O nome já... Toda vez que alguém fala, conhece fulano? Fulano é o que faz isso aqui? Conheço. Pronto. Aí eu lembro. Como foi com Elias? Você vê que Deus teve momentos que foi firme com ele. Levanta. Tá fazendo o que aí na caverna de novo, criatura? Você tá fazendo o que aí? Vamos, levanta. Vai, o caminho é longo. Mas teve aquele momento em que ele deitou, ele acordou e tinha pão quente. Imagina? Sabe aquele momento que você tá com fome? E aquela vontade, esses dias aqui, esse clima chuvoso, me deu uma vontade de comer um pão francês. Sabe aquele que você sente o cheirinho da padaria e você fala, ai, que delícia, tudo que eu quero é um pãozinho francês, que delícia, que não tem aqui. E aquilo vem como um consolo mesmo, né? O que o pessoal fala é o comfort food, que é aquela comida conforto, né? Naquele dia que você fala, pãozinho, é o dia frio, ai, que delícia, tomar uma sopinha, que delícia nesse dia frio. Ai, que gostoso, vamos reunir todo mundo aqui em casa, ai, vamos pedir uma pizza. Sabe aquela coisa gostosa? Ele acorda, olha o pãozinho quente ali, ó. É o carinho do Senhor. E às vezes, alguns precisam de um pãozinho quente em alguns momentos. Às vezes ele precisa daquilo, às vezes ele precisa, vamos, levanta, reage, para com isso. Não pode fazer assim, vamos lá. Você já passou por isso, nós vamos vencer isso aqui, vamos orar e tal. E há momentos que você chega na pessoa, ela precisa de um pãozinho quente. Ela precisa de um carinho, ela precisa de um consolo. E Deus usa pessoas para consolo. Deus usa pessoas para consolar. E isso é maravilhoso. Então, saiba o momento certo. Ontem eu li a palavra, eu li a Bíblia, eu tenho uma Bíblia da mulher.
E lá tinha uma história, enquanto eu estava fazendo minha palavra, de uma mulher que perdeu um filho. Essa Bíblia da mulher tem vários relatos ali, né? E de uma mulher que perdeu um filho e que, de repente, no enterro, aquela mulher estava desolada. E no enterro, entra uma outra mulher que no ano anterior tinha perdido o filho dela também. E aí, lá está escrito que ela entrou naquele velório e ela foi direto naquela mãe e abraçou aquela mãe e consolou aquela mãe, porque ela sabia como ninguém o que era aquilo ali que ela estava vivendo. Todo mundo ali ao redor podia tentar fazer alguma coisa, mas aquela mãe, ela sabia. Ela sabia que tudo que alguém fizesse ali não ia adiantar muito. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. E você, às vezes, sabe exatamente o que significa algumas coisas para alguém. Você sabe. E aí você não faz algumas coisas porque você sabe o que aquilo causa em outras pessoas. Há algumas coisas que eu não falo e eu não faço para as minhas filhas porque eu sei o que elas causaram em mim. Eu sei a dor que algumas palavras que foram lançadas, a dor que algumas atitudes comigo causou. Então não faço com elas. Eu sei. Eu sei. Às vezes quando eu vejo uma mulher tratando o seu marido de alguma forma e eu estou de longe vendo, e eu penso assim, eu sei o que isso causou na minha família. Eu sei. Depois isso daí para arrumar, bem difícil. Eu sei. Às vezes eu vejo algumas pessoas tratando outras de uma forma, desprezando algumas coisas que foi dado a elas assim de mão beijada, sabe? E eu penso assim, eu sei que é desprezar algo que é importante. E depois você querer aquilo assim com todas as suas forças e aquilo não está mais disponível para você. Eu sei. Às vezes, quando eu vou em restaurante, eu vejo a pessoa está comendo e mexendo no celular, digitando e fazendo não sei o quê e tal. Aí eu penso, eu sei. Às vezes você está comendo num restaurante e vê um neto mexendo num tablet, aquele senhorzinho, aquele vovozinho ali. E eu penso assim, eu sei que isso aí vai passar. E quando você olhar para trás, você olhar algumas fotos, vai pensar assim, puxa vida, Senhor, o tempo está passando, as pessoas não estão vendo. Eu sei. Eu falo aqui para os internos, para os jovens, inclusive que não têm filhos, eu falo. Vai fazer suas coisas, vai sair, vai passear, vai conhecer. Eu sei que quando os filhos chegam, tudo muda. Você vai dizer, não, vai mudar. E muito. O seu momento é agora. E se a gente desse voz para a Bíblia, ou para pessoas que você vê que passaram situações e que viveram aquilo, e que tem propriedade para falar para você, se você desse atenção para aquilo, muito sofrimento seria evitado. Não é porque você, às vezes, fui escolhida a dedo, hein? Deus me escolheu a dedo. Parece que eu tenho que ficar cavucando, escalando as coisas para conseguir. Tem gente que parece que sobe assim, correndo, e chega lá, parece que eu tenho que ficar assim, ó, cravando a unha, escalando aquilo com toda a dificuldade. Mude a forma de ver as coisas. O Senhor quer me usar, Senhor? Então, ótimo. Eu vou vencer isso aqui. Então, me dê mais coragem e mais ousadia para que eu possa pregar a palavra para eles, então. Então, tá bom. Então, é para isso? Ótimo. Então, eu vou sair dessa. E vou conseguir ensinar outros a saírem também. Muda o foco. Sai desse lugar. Deus colocou um lugar muito mais poderoso e significativo do que você pensa. Senhor, obrigada, Senhor, por esse dia. Por essa palavra, por esse culto, que veio como um pão quente, para mim principalmente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos ensinado e nos mostrado que o Senhor não desperdiça nada. Meu Deus, eu declaro que as dores que
rondaram nossa vida, que estavam conosco, que vinham, meu Deus, rondando, perpetuando sobre nós, sejam transformadas em grandes testemunhos, em grandes milagres, para que todos vejam a glória do Senhor. Meu Deus, que a sua glória resplandeça na minha mudança de atitude, na minha mudança, meu Deus, na forma de falar, na minha mudança como mãe, na minha mudança como esposa, na minha mudança como pessoa, como cidadã, na minha mudança como cristã. Que o Senhor seja visto e resplandecido, meu Deus, na minha vida, não só com milagres. Eu consegui um carro, eu consegui uma casa, eu consegui ser curado. Eu fui curado do abandono, eu fui curado da dor, do abuso. Eu fui curado, coisas nós conquistamos. Nós temos o Pai que é dono do ouro e da prata, mas curas só o Senhor pode curar, e elas valem muito. E que possamos ser grandes testemunhos. E que a sua glória fale por nosso intermédio, mostrando, meu Deus, a todo aquele que precisa, que houve salvação na minha casa, que houve salvação para os meus filhos, que eu obtive um talento que veio do próprio Espírito Santo, que o Senhor deu ao solitário uma família, que o Senhor fez gerar uma madre que era fechada, que o Senhor abriu portas de prosperidade para minha casa e para minha família, para que eu possa financiar o reino, para que eu possa chegar e perguntar: o que a igreja precisa? O que é que vocês precisam? Eu vou fazer. Por quê? Porque Deus me tirou da sarjeta. Porque o Senhor foi Deus quem fez. Me tirou do pó, da sarjeta, do lixo, alguns de uma forma literal, para que hoje eu possa fazer isso tudo aqui, para que hoje eu possa financiar isso, para que hoje eu possa ser o exemplo de que o Senhor não escolhe pessoas que são mais capacitadas aparentemente, mas para que o seu nome seja glorificado. O Senhor escolhe quem tem um coração, quem vai glorificar o seu nome. Então eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a ver a bênção de sermos moldados pelo Senhor, que o Senhor nos ajude a ver, meu Deus, que ainda com erros, tudo tem um propósito. Muitas vezes nós erramos e tropeçamos em alguns lugares exatamente para servirmos de exemplos para outros, para que outros vejam que algumas coisas não devem proceder daquela forma. Então eu peço, Senhor, que o Senhor continue nos dando mais força e mais coragem, assim como o Senhor fez com alguns discípulos. Quando eles foram ali, meu Deus, agredidos, quando eles foram caluniados, quando eles foram maltratados, que o Senhor nos dê mais força, que o Senhor nos dê mais coragem. Essa foi a oração deles. Nenhum deles falou: não, então nós vamos embora, isso aqui não é para nós não. Não vamos, não, me dá mais força, Senhor, mais coragem, mais ousadia, para eu passar por isso e deixar claro que quem governa e quem reina é o Senhor. Que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu consagro, meu Deus, esse projeto e eu declaro que essas 3 situações serão transformadas em testemunhos. Eu declaro que essas 3 situações serão nosso memorial para ajudar outras pessoas e dizer para ela: viu, eu estive ali, mas o Senhor me tirou de lá. Eu declaro, meu Deus, que essas 3 situações que ela colocou, além de tudo que eu sei que o Senhor vai fazer, o ano que vem ela terá situações novas, sonhos novos, desafios novos. Ela vai comprovar a boa, perfeita e agradável, meu Deus, bondade, vontade do Senhor. Eu creio nisso, eu tomo posse e eu declaro, Espírito Santo, essas 3 situações convertidas em um grande milagre, num grande testemunho, para ajudar outras pessoas que sofrem, outras pessoas que estão em apuros, outras pessoas que estão perdidas, com o nosso procedimento. Não muito com palavras, mas com procedimento. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio na sua palavra. Eu creio no seu favor. E creio, meu Deus, que o Senhor
tem mudado e vai mudar muito o final do ano de muita gente que tinha perdido a esperança. Em nome de Jesus, renova as forças e a esperança. Eu creio, Senhor, em forças renovadas, em esperança renovada, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu consagro a vida de cada uma dessas mulheres e declaro, em nome de Jesus, que hoje ela receba o consolo do Espírito como um pão quente, a direção do Senhor, e que ela renove as forças dela. E que ela tenha mais força, porque o caminho é longo. Porque ela tem um caminho bem longo pela frente, então ela precisa recuperar as energias. O caminho é longo. Eu declaro, meu Deus, que ela tenha uma visão ampliada e saiba que quando o Senhor diz que o caminho é longo, então ele é longo mesmo. E que ela pode confiar que o Senhor vai renovar as forças dela, renovar a energia dela, renovar o foco dela e que tudo vai ser alinhado no tempo certo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te amamos e nós te agradecemos. Amém. Amém e amém.